Bom dia, todos os colegas, promotores, procuradores, participantes, membros do Poder Judiciário, servidores, colaboradores e estagiários. Sejam bem-vindos ao nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos Funcionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui para realizar mais um MP Talks, cuja ideia é trazer, assim, as práticas, né, doutora Janine, que são tão importantes nas nossas atividades do dia a dia. O Escritório de Projetos do Rio Grande do Sul, que é coordenado pela doutora Janine, que nós já vamos apresentar aqui, nos fez uma proposta para o CEAF. Vamos trazer alguns projetos institucionais que estão fazendo a diferença no nosso Rio Grande do Sul. E hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui, que a doutora Janine vai apresentar depois, o colega Rodrigo Piton, da Promotoria do Alegrete, e o doutor juiz Rafael Borba. Tudo bom? Bem-vindos. Tudo bem, bom dia. Obrigado. Para mediar esse evento hoje aqui, que é muito interessante, nós temos aqui a doutora Janine, e que nos trouxe esse projeto. O projeto é Mais Luz, Mais Segurança. E a proposta, o objetivo desse evento é que o doutor Rodrigo e o doutor Rafael nos contem um pouquinho na prática, né, doutora Janine, como é que eles desenvolveram esse projeto tão interessante e quais as hipóteses que pode haver, ou a conexão que pode haver e como isso pode ser construído na prática entre a iluminação pública e a melhoria da segurança. Doutora Janine Soares, minha amiga, colega, que eu vou fazer aqui a leitura do currículo, porque nós também temos convidados aqui com link no YouTube. A Janine, hoje, é promotora de justiça e coordenadora do Escritório de Gestão Estratégica e Projetos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que fica alocado dentro da Subprocuradoria de Gestão do Ministério Público. Um abraço aí para a doutora Carol, nossa querida sub de gestão. Doutora Janine é bacharel em Ciências Jurídicas pela PUC, ela é especialista em Direito, ênfase em Infância e Juventude na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Criminais pela PUC e já foi promotora assessora na nossa PROC-REC, Procuradoria de Recursos, e hoje também coordena os serviços de informações, coordena o memorial, a doutora Janine tem muitos empregos, coordena o memorial do Ministério Público, nós também temos aqui quintas no memorial, é membro da Profis, Associação Nacional dos Procuradores de Justiça, das fundações e entidades de interesse social, porque a doutora Janine foi curadora das fundações de Porto Alegre, através do gabinete do Procurador-Geral, e desenvolveu um excelente trabalho que ela ainda desenvolve nacionalmente nesse terceiro setor. Doutora Janine, seja bem-vinda ao CEAF. Nós temos aqui que agradecer, nós e a equipe que está aqui nos acompanhando, por essa sua excelente ideia de casar a prática com o projeto e ver que dois membros do sistema de justiça, promotor de justiça criminal, de júri, juiz criminal, de júri, conseguiram juntos fazer uma rede para fazer uma diferença. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço muito, primeiramente, a colega Marta Beltrame, minha amiga de longa data, por essa oportunidade, e é um privilégio, uma alegria nós estarmos, enfim, conseguindo trabalhar juntas, depois de tantos anos de Ministério Público, amigas, mas separadas dos nossos diversos caminhos. Então, não ia perder essa oportunidade de ter a doutora Marta como coordenadora do CEAF, para divulgar aquilo que eu considero realmente muito importante no sistema de justiça como um todo, não só no Ministério Público, que é atuar estrategicamente, que é atuar com projetos, que é atuar na prevenção, não só na repressão. Então, o Escritório de Gestão Estratégica e Projetos da Subdigestão propôs ao CEAF nós trazermos ao conhecimento dos colegas e da sociedade como um todo projetos que são desenvolvidos tanto no interior quanto na capital e que trazem aqueles resultados que todos nós sonhamos, de resolutividade, de desburocratização, de cada vez nos aproximarmos mais do sistema de justiça da própria sociedade. E com isso nós queremos o quê? Fomentar a cultura de projetos. E fomentar a cultura de projetos para quê?
para resolver os problemas da sociedade, que é, na verdade, o nosso trabalho. Então, nós pretendemos trazer, no mínimo uma vez ao mês, alguns projetos que nós considerarmos interessantes, resolutivos e que possam ter alguma efetividade social. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e espero que todos possam aproveitar ao máximo. Bom, então nós trazemos hoje um projeto muito interessante que se chama Alegrete, Mais Luz, Mais Segurança, desenvolvido pelo colega Rodrigo Piton. Já vou apresentá-lo aqui, falando do currículo dele. Então, o Rodrigo descobriu hoje que ele é paulista e veio aqui morar em Alegrete. Depois eu vou querer entender melhor como é que isso aconteceu. Ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é especialista em Ciências Criminais, especialista em Ordem Jurídica e Ministério Público, e atualmente é promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, em Alegrete. Junto com ele está o doutor Rafael Borba, juiz de direito também da comarca de Alegrete, que, lendo aqui o currículo dele, tive a grata satisfação de ver que ele foi assessor do Ministério Público, nos abandonou pelo Judiciário, mas tudo bem, acho que está fazendo um trabalho maravilhoso lá e continua nosso parceiro, pelo jeito. Então, ele foi assessor do TJ, Tribunal de Justiça, assessor do Ministério Público, ingressou no Judiciário em setembro de 2014, passou por Passo Fundo, e veja só, doutora Marta, trabalhou em Getúlio Vargas, Olha, que foi a primeira comarca da doutora Marta Beltrame, na época que não existia nem celular, e agora ele está em Alegrete desde 2019, então deve ter enfrentado a pandemia toda em Alegrete, não deve ser fácil. Bom, sobre o projeto, eles vão nos explicar, vão nos contar como aconteceu e os efeitos, mas só para introduzir, eu gostaria de ressaltar o caráter preventivo do projeto. E eu, como já estudei um pouco de criminologia, me chamou muito a atenção esse aspecto preventivo do projeto e esse aspecto de que ele trata de uma criminologia ambiental, doutora Marta. Olha. Porque nós somos acostumados com a criminologia clássica, né? Que é aquela criminologia que estuda o crime após ter acontecido, que estuda o crime a partir do criminoso, via de regra, numa leitura, né, simples sobre criminologia. Por que o criminoso praticou aquele crime, como ele foi levado a isso, as circunstâncias que envolvem o criminoso, isso é a nossa criminologia, grosso modo, a criminologia clássica. E os colegas que hoje vão nos falar, eles nos trazem uma experiência de criminologia ambiental, que ela muda um pouco o enfoque da percepção e do estudo do crime. Ela sai do criminoso e vai para o ambiente. Um enfoque no crime e não no criminoso. Um enfoque nas circunstâncias ambientais que propiciaram ou fomentaram ou favoreceram a criminalidade. Então, muitas ciências estudam essas relações entre o meio ambiente, o ambiente e o crime. Direito, psicologia, antropologia, é um estudo que já multidisciplinar bastante avançado. Mas focando na criminologia, a ideia da criminologia ambiental é pensar os ambientes e não os homens. Então, acho que o doutor Rodrigo vai nos explicar como ele chegou na criminologia ambiental e o que ele fez com ela aí na comarca de Alegrete para nos dar esse belíssimo exemplo e quem sabe a gente poder ampliar esse projeto para outras comarcas, que é também um dos nossos objetivos do escritório de projetos. Então, explica para nós, Rodrigo, que ideia foi essa e como é que ela aconteceu, por favor. Bom dia, doutora Marta, doutor Rafael. Desde já, obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Bom, o que eu posso explicar? Começo iniciando com uma expressão popular, uma expressão clássica, no sentido de que, à noite, todos os gatos são pardos, né? Na verdade, todos os gatos são pretos, né? Podemos dizer assim. Essa expressão popular nos remete à ideia de que a escuridão, a baixa iluminação, ela é capaz de camuflar aspectos físicos que só são visíveis sob certas condições de luz. De fato, à noite, objetos que podem parecer de uma cor, pessoas que podem eventualmente estar escondidas, podem nem mesmo ser vistas, né? Ou mesmo serem confundidas ou nem mesmo ser identificadas. Porque, ao que tudo, como nós sabemos, a escuridão tudo confunde. Aqueles que eventualmente
estão envolvidos de forma costumeira com a criminalidade também sabem disso e se aproveitam dessas condições para eventualmente cometer delitos. Em 2019, eu fui agraciado com uma bolsa parcial para fazer um curso a partir da Associação do Ministério Público em Nova York sobre o sistema jurídico norte-americano, sistema legal norte-americano. E antes de viajar para lá, foi um curso relativamente pequeno, de 3 dias de palestras. Antes de viajar para lá, eu andei pesquisando como que estava a situação da criminalidade, sistema jurídico norte-americano, pela internet. E tive contato com um estudo que foi referido no site como um dos primeiros estudos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que foi capaz de comprovar a relação entre a diminuição da criminalidade urbana por meio da melhoria da iluminação pública nos espaços públicos. Né? Eles conseguiram comprovar através de estudos que a possibilidade de melhoria da iluminação seria potencialmente capaz de reduzir índices de criminalidade. Então, ao tomar conhecimento desse estudo, e eu só guardei para mim esse estudo após a leitura, numa reunião do gabinete de segurança local, com o secretário de Segurança Pública municipal, foi mencionado que o município estaria fazendo investimentos relacionados à iluminação pública local. Inclusive, eles trocaram recentemente mais de 5.000 pontos de iluminação pública, substituindo as lâmpadas anteriores por lâmpadas de LED, além de mais econômicas, mais eficientes. Então, a partir dessa informação, eu busquei junto à Polícia Civil, especificamente ao setor de estatística, os dados absolutos dos números de ocorrências policiais que teriam ocorrido no município de Alegrete nos últimos 6 meses, das 18 horas até as 6 horas da manhã, e pedi que esses números absolutos mencionassem o bairro e o tipo de ocorrência policial registrada naquele período. Esses dados foram encaminhados aqui ao Ministério Público, eu analisei esses dados e cheguei, após uma exclusão, uma análise subjetiva das ocorrências policiais, após excluir aquelas ocorrências que eventualmente poderiam ter ocorrido independentemente do horário, por exemplo, morte súbita, fatos registrados na Polícia Civil como fatos atípicos, ou mesmo morte súbita, e classifiquei os cinco bairros do município de Alegrete com o maior número de registros policiais no período noturno. Então, eu fiz a classificação desses 5 bairros, elaborei um relatório e encaminhei ao gestor público municipal, ao prefeito e seus secretários, numa reunião, a fim de subsidiar futuramente ações de melhoria e ações de ajustes na iluminação pública local, com o objetivo de diminuir índices de criminalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a sensação de segurança, aumentar a sensação de bem-estar na comunidade. Né? Eu gosto sempre de dizer que quando nós estamos numa cidade desconhecida, eventualmente com a nossa família, se nós temos 2 caminhos a seguir durante a noite, se a gente está passeando pela cidade, se nós temos 2 caminhos, uma rua mal iluminada e uma rua bem iluminada, provavelmente as pessoas escolherão a rua bem iluminada. Porque nós sabemos que, ainda que não ocorra nada, haverá uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar maior. Então, eventualmente, esses bairros identificados com o maior número de ocorrências de registros policiais no período noturno, essas informações podem ajudar o município a direcionar ações de melhoria na iluminação pública. E foi esse o retorno que eu tive. Após o encaminhamento ao município, eu obtive o retorno que o município pretende direcionar realmente as ações de iluminação pública aos bairros com maiores ocorrências policiais, inclusive, justamente, e eles pretendem, inclusive,
futuramente levantar novamente esses dados a fim de ajustar as ações de melhoria da iluminação pública. Então, em síntese, esse é o projeto que nós apresentamos, e aí a ideia foi levar em consideração que, inclusive na comarca, nós temos um dos juízes, é o doutor Rafael, inclusive, que na minha humilde visão é um dos melhores juízes do estado do Rio Grande do Sul, né? Está à frente da vara criminal, e ele à frente da vara criminal no estado de Alegrete, no município de Alegrete. Os seus números dizem por si só, em plena pandemia ele tem tivemos mais de 900 audiências criminais no ano passado, em plena pandemia mundial, usando principalmente o sistema de videoconferência, né? E ele é um juiz diferenciado porque na aplicação da pena, ele faz valer um dispositivo da Constituição, que é o princípio da individualização da pena. Ele valoriza, a depender do caso, inclusive fatores externos como o ambiente, que pode ter facilitado a ação do criminoso, como, por exemplo, o fato de ter sido praticado durante o horário de repouso noturno, durante o período noturno, né? Então, a forma como o doutor Rafael atua na comarca de Alegrete também foi uma inspiração para a gente pensar nessa ideia, sugerindo ações ao município. Rodrigo, uma questão muito interessante é essa da sensação de segurança, né? A sensação, porque ao mesmo tempo que tu está possibilitando uma forma de prevenir a criminalidade, porque na luz é mais difícil praticar um crime, tu ao mesmo tempo tu está proporcionando para as pessoas uma sensação de segurança. Então tu está não só evitando o crime, mas está dando também bem-estar, né? Eu até falei para o doutor Maurício do Centro de Apoio do Urbanismo que esse projeto ele é de segurança pública, mas ele também é de urbanismo, né? E a sensação de segurança pública também é direitos humanos, né? Bem-estar, dignidade humana, né? Então, o medo, né, que a pessoa sente de andar no escuro faz com que a pessoa também se sinta mais frágil, e essa própria postura de fragilidade também possibilita o crime, né? Não sei se vocês pensaram sobre isso, né? E sem falar no direito de ir e vir das pessoas, né? Porque a luz também vai facilitar o direito de ir e vir com tranquilidade, né? Então, eu acho assim que esse projeto ele é muito, muito interessante, porque ele é multidisciplinar por si só, né? Ele evita o crime, ele previne a criminalidade, com certeza, porque é óbvio que tu vai preferir o escuro do que a luz, né? Mas também dá para as pessoas a possibilidade de caminharem com mais tranquilidade pelas cidades, né? Com mais iluminação, facilita inclusive o trabalho da polícia, a polícia ostensiva, nossa brigada militar, a polícia militar do estado, né? Porque facilita inclusive na identificação eventualmente do suspeito, eventualmente de um criminoso, na verdade, já que o policiamento ostensivo, né, seja de dia, seja de noite, é indispensável, né? Não é possível a gente pensar hoje, né, no município sem policiamento de noite. A gente sabe, eventualmente, da alta criminalidade que tem, eventualmente, atingido os bancos, por exemplo, nos ataques que ocorrem em determinadas cidades e ocorrem de noite, né? Não é à toa que eles ocorrem no período noturno para cometer esses crimes. E eu até queria te perguntar, quais são... Tu falou 5 bairros, né? Tu até poderia identificar, talvez, os bairros. E quais são os crimes que tu afunilou na tua pesquisa? Recebi os dados recebi até numa planilha em Excel, né? E fiz ali a classificação dos 5 maiores bairros com ocorrências no período noturno. Eliminei, subjetivamente, aqueles registros que, na minha humilde visão, não fariam diferenças pelo horário e poderiam ter sido cometidos em qualquer horário, por exemplo, uma morte súbita ou um registro de um fato atípico. E cheguei aos 5 maiores bairros, né, com registros policiais no período noturno. Em seguida, eu afastei dessa classificação a maioria dos crimes e deixei basicamente os crimes patrimoniais. Isso eu achei interessante. Fiz a classificação desses bairros, mantendo os crimes patrimoniais, crime de dano, os crimes de furto e os crimes de roubo, né, basicamente. E, para minha surpresa, os 5 maiores bairros com registros policiais eram justamente esses mesmos bairros. O que significa
que, eventualmente, embora tenha feito essa classificação afastando esses registros policiais de forma subjetiva, portanto, qualquer município poderia fazer essa classificação, né, e chegaria possivelmente ao mesmo resultado, ou um resultado parecido daqueles 5 bairros com maior número de registros policiais que poderiam justificar ações públicas. É importante destacar que, eventualmente, melhorias da iluminação pública, como sugere o projeto, não significa necessariamente colocar novas lâmpadas. Significa, às vezes, fazer uma poda de uma árvore, porque de nada adianta uma lâmpada se for imediatamente uma árvore tampando, ocupando ali todo o foco da iluminação, ou, eventualmente, um ajuste na própria lâmpada ou iluminação. A gente tem que começar a pensar, e é esse o objetivo, passar a pensar com base em dados objetivos para tratar de ações públicas. Então, eventualmente, ações voltadas à iluminação pública de determinados bairros estarão justificadas porque existem determinados números de ocorrências elevados em determinado bairro. Ou seja, o município poderá investir em determinado bairro, gastar com iluminação pública em determinado bairro, porque o bairro possui altos índices de criminalidade, ou altos índices de registro de iluminação pública, de problemas com criminalidade, que justificaria reparo de iluminação pública. Né? Então, aquele senso, desculpa te interromper, mas aquele senso comum, né, de que ruas mal iluminadas são ruas mais perigosas, né? Isso é senso comum em qualquer lugar do mundo. Vê que o projeto ele comprova que o senso comum tem um fundamento, na verdade, né? E tá falando isso, eu estava pensando, a gente fala muito em economia, né, do dinheiro público, e agora, então, com a luz nas alturas, o preço da energia elétrica e todas as consequências disso, né? Então, alguém pode estar pensando, bom, mas vamos gastar em mais iluminação, é mais dinheiro público, mas a gente tem que conseguir ter uma mente mais aberta e um pensamento mais dinâmico e ver que a criminalidade ela é muito cara para o Estado, né? Para o Estado e para a sociedade. Ela causa muito prejuízo a todos os atores, né, e vítimas, desde o criminoso, que, enfim, pode ter a sua liberdade cerceada e, com isso, ter um prejuízo pessoal próprio e também da sua família. A vítima nem se fala, vai sofrer um prejuízo imenso, a própria sociedade, e quanto mais criminalidade, mais o Estado gasta com o sistema de justiça, né? E acaba causando prejuízo financeiro. Então, às vezes, atuar preventivamente na iluminação pode resultar num gasto com iluminação, sim, mas esse gasto com iluminação pode ser pequeno se comparado com o gasto de todo o resto do sistema operando em torno da criminalidade, né? E até me parece, eu também li sobre esse projeto lá em Nova York, que eles, no projeto, eles apresentaram um estudo que houve uma economia, até em termos de policiais, né? Se as ruas são mais iluminadas, eu acho que eu queria que falasse sobre isso, quanto mais iluminadas as ruas, precisa menor número de policiais e o trabalho deles fica mais efetivo. E eu até iria mais adiante, assim, numa linha da criminologia, que os próprios policiais vão trabalhar com uma sensação de bem-estar melhor, e é super importante essa sensação neles, a psicologia do policial é importante para ele não atuar com excesso, para ele também não entrar em colapso nervoso, né? Como a gente sabe que acontece tantas vezes. E então, assim, o bem-estar do policial é tão importante quanto o bem-estar da própria pessoa vítima, quanto do próprio réu, né? Então, eu diria que parece singelo, né? Vamos colocar uma lâmpada, mas se a gente aprofundar o estudo do tema, a gente vai ver que ele é multidisciplinar e ele tem inúmeros enfoques, né? Só para terminar essa minha intervenção, tu trouxe a prefeitura para dentro da discussão, né? Trouxe o poder público. Então, eu achei muito legal isso, assim, que participou o Ministério Público, participou a polícia, porque tu fez o levantamento lá na polícia e, no momento algum, tu quer desvalorizar ou dizer que não são necessários os policiais, ao contrário, tu quer melhorar o trabalho deles e a vida deles, né? E trouxe o judiciário também, ou seja, esse teu projeto, ele, desde a primeira vez que eu vi, eu achei ele muito interessante mesmo, né? Eu acho que tu podia falar dessa questão de Nova York. A gente sabe que, infelizmente, não só o estado do Rio Grande do Sul, mas o país inteiro sofre uma crise econômica, uma crise financeira, né? Acho que já vinha de um tempo, mas agravou-se agora com a situação da pandemia. Infelizmente, a gente sabe o custo que né? O quão difícil é a gente aumentar o número de policiais
né? Porque envolve concursos públicos, é um procedimento burocrático, necessário, mas burocrático. Hoje, é impensável uma segurança pública sem a presença dos policiais, e a ideia é nesse sentido, reforçar aqui os policiais, o policiamento ostensivo é indispensável, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde atuo, especialmente em Alegrete, a Brigada Militar faz um excelente trabalho com os parcos recursos de pessoal que possui, e é indispensável que a gente pense em medidas e ações justamente para facilitar, inclusive, o trabalho deles. Até pouco tempo estivemos numa audiência, eu e o doutor Rafael, e era uma situação de tráfico de drogas, e me chamou bastante a atenção que um dos policiais que deu o depoimento como testemunha mencionou que o acusado estava num ponto mais escuro da rua, da via, e me chamou a atenção quando ele falou isso, que ele estava praticando tráfico de drogas, né? Porque justamente ele não quer ficar num local onde ele vai ser bem visto, bem reconhecido, né? Então, de fato, é possível que a iluminação pública venha a contribuir. Nós temos que pensar, então, em reduzir os gastos com a iluminação pública, por isso pensar, como pensou o município de Alegrete, em avaliar o custo-benefício da troca da iluminação, né? Eventualmente por lâmpadas mais eficientes, com um custo menor, de modo, inclusive, a não abrir mão do policiamento ostensivo, mas pensar em fatores que podem contribuir para a facilidade da realização do trabalho desses policiais, né? Não só aí da polícia ostensiva, mas a própria polícia judiciária, o próprio trabalho da polícia civil. Na verdade, de fato, em Nova York teve esse estudo, é possível, eventualmente, que inúmeros fatores, como o próprio levantamento dos dados que foi feito no momento de pandemia, pode ser que não reflita esses números no momento de normalidade. Né? No momento que depois a pandemia passou, talvez esses números não reflitam. Por isso, achei bem interessante o município ter dito que eles pretendem novamente levantar esses dados para utilizar nas ações de melhoria da iluminação. E a ideia de um projeto como esse é que, eventualmente, outros municípios podem pensar em ações de melhoria da iluminação pública, justamente para tentar, de alguma forma, contribuir, não só para diminuir a criminalidade, mas trazer uma maior sensação de segurança para a comunidade. Não é verdade? É muito fácil, muitas vezes, colocar a culpa da criminalidade, buscar a resolução da criminalidade em maiores penas e maiores prisões, quando, na verdade, outras ações e outros fatores, e aí muito bem tu colocastes na questão de fatores que envolvem a criminologia, podem ser avaliados para uma maior redução da criminalidade ou até uma maior sensação de segurança, uma maior sensação de bem-estar. Então, é indispensável, reforço, um policiamento bem remunerado, um policiamento bem equipado para a redução da criminalidade. Mas outros fatores também podem ser levados em consideração e podem contribuir ainda mais para a nossa comunidade. Até no levantamento que nós fizemos, dos 6 meses de registros policiais no período noturno, o centro de Alegrete concentrou 20% a 25% dos registros policiais. Então, possivelmente, a própria polícia já deve fazer um policiamento nesses locais e uma melhoria da iluminação facilitaria, inclusive, o trabalho dos policiais, né? Os policiais da nossa Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E aí, fazendo um gancho, então, para a gente chamar o doutor Rafael para nos falar um pouco sobre o que ele pensa sobre isso, eu diria que esse projeto de iluminação facilita também o trabalho do judiciário, né, doutor Rafael? Prevenindo a criminalidade, obviamente, ajuda, né? Mas também eu fico pensando na questão da prova, né? Porque como é melhor julgar com mais segurança, né, na prova? E a luz ajuda a identificar, né, as circunstâncias, o fato, o criminoso mesmo, né? E na decisão, então, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o seu relacionamento com o projeto do Dr. Rodrigo, e super importante seu comparecimento aqui no nosso projeto para mostrar uma atuação conjunta, né,
das instituições, uma atuação interinstitucional que só nos favorece, né? Preservando as nossas competências, as nossas atribuições, os nossos pensamentos, mas atuando conjuntamente, com certeza, trabalhamos melhor, né? Então, traz um pouco do seu olhar aí do Poder Judiciário sobre isso para nós, então, por favor. Bom dia, Janine, bom dia, Marta, bom dia, Rodrigo. Estou extremamente feliz com o convite de retornar ao CEAF, aonde, como assessor jurídico do Ministério Público, assisti vários cursos, inclusive antes da pandemia, presencialmente. É realmente com extrema alegria pelo estar prestigiando esse trabalho do Rodrigo, um promotor abnegado para trabalhar. Ontem nós fizemos o 26º júri do ano em Alegrete. Né? Nós fizemos 2 júris por semana. Nós fizemos júri sem sistema. Com o ataque hacker, nós não cancelamos os júris, com algo chamado cooperação. Né? Então, nós não tínhamos sistemas. Ok, eu brincava com a minha escrivã, me consegue uma máquina de escrever, que eu sou da época da datilografia. Né? Não precisamos tanto, nós usamos o computador desligado da rede, fizemos tudo fora da rede, atas, toda a documentação do júri, salvávamos num pendrive, e esse abnegado promotor saía do salão do júri e ia até o prédio do Ministério Público do lado para imprimir para nós podermos não perdermos as solenidades. Né? Então, eu sou realmente assim, um admirador do trabalho do Rodrigo, porque ele é extremamente trabalhador e extremamente cooperativo. Então, quando ele faz elogios para mim, eu digo assim, ó, é fácil a gente parecer que é excelente quando a gente está cercado por pessoas excelentes. Né? Então, eles trazem a qualidade ao nosso trabalho e quem ganha com isso é a comunidade. Realmente, eu procuro fazer o princípio da individualização da pena e da isonomia da pena, para quê? Né? Para realmente tratar os desiguais desigualmente com cada situação. Nós temos aquela previsão no crime de furto, do crime durante o repouso noturno, mas as causas daquela causa de aumento de pena do furto, ela pode ser considerada como uma circunstância judicial durante o período noturno, quando da prática, não digo de todos, mas talvez da maioria dos crimes, que é o momento que a pessoa se aproveita da menor vigilância estatal. O próprio a causa de aumento de pena, aquela majorante no furto, né, os tribunais superiores já pacificaram, não precisa ser ambiente doméstico, não precisa estar dormindo, não precisa estar repousando efetivamente. Qual é a questão? A grande questão é se aproveitar daquele momento da menor vigilância estatal e da facilidade de ocultação. Então, eu sempre procuro considerar bastante isso no cálculo da minha pena, das penas, para tratar desigualmente cada fato, né, com as suas peculiaridades. E o doutor Rodrigo Piton fez esse projeto excelente, dentro de todo esse espírito de cooperação, também apresentando o município para trazer melhorias. E trazendo o gancho sobre a qualidade de prova, o quanto isto é essencial, não apenas da questão preventiva, mas quando acontece um fato, né? A atuação mais segura da polícia na produção da prova e para o processo. E eu posso dar um exemplo. Na virada do ano, nós tivemos na Praça dos Patinhos, aqui a discussão agora é se é disparo de arma de fogo ou tentativa de homicídio. Né? Mas o que aconteceu? Eu posso falar o que consta no processo, né? Um rapaz na Praça do Patinhos pegou uma arma e realizou disparos. E a discussão é se foi em direção a 3 rapazes ou se foram apenas disparos para cima para assustar. Nós temos uma brigada militar extremamente trabalhadora, abnegada aqui em Alegrete. Eles têm apenas 32% do efetivo necessário, né?
previsto, não é nem o necessário, né, para o maior município da região sul do país, não apenas do Rio Grande do Sul, né? Então, é uma área territorial imensa. E como eles fazem um trabalho diferenciado, vocês acreditam que quando esse rapaz fez esses disparos na virada do ano, estava passando a viatura. E a guarnição está olhando. Um deles está olhando para o lado e assiste tudo. E assiste para onde foge 3 meninos, que aí a discussão se foram vítimas de disparo ou não, ou se era uma tentativa de homicídio ou não, ou eram só disparos. E viram para onde correu o outro rapaz, que teria feito os disparos. E eles foram com a viatura atrás do que estava armado e, pelo rádio, acionaram a outra guarnição, que só tem 2 guarnições à noite aqui. E a outra guarnição veio e eles passavam pelo rádio a roupa dos meninos que teriam sido vítimas, digamos, desses disparos de arma de fogo. Rapidamente, as 2 guarnições conseguiram prender quem realizou os disparos e identificar as 3 vítimas, por causa de uma boa iluminação da onde foi o crime, né? A discussão única desse processo, então, é tentativa de homicídio ou é disparo de arma de fogo? Diante da qualidade da prova, a própria pessoa que é acusada, ele nem nega autoria. A única coisa que ele nega é o dolo de matar, né? Esse processo foi na virada do ano, graças a esse trabalho cooperativo excepcional que a gente tem. Esse processo já foi feita a instrução da primeira fase dele, esse rapaz responde preso, esse processo. Foi feita a sentença de pronúncia, houve recurso, já foi ao tribunal, já foi confirmada a sentença de pronúncia, já retornou, e este júri será daqui a 2 semanas. Né? Então, um fato em plena época de pandemia que nós vamos levar um pouco mais de 9 meses para a instrução. Mas o que eu gosto de demonstrar esse é um exemplo clássico de quanto uma iluminação, né, aliado a uma boa estratégia de policiamento pode trazer segurança efetiva para uma comunidade, como a comunidade de Alegrete. Então, esse projeto realmente ele é espetacular. No dia a dia forense e na nossa comarca nós temos como verificar bastante quanto se utiliza do escuro para tentar praticar crimes, né? Aqui, uma das questões que pode se ver bastante, por exemplo, na zona rural, né? Não se faz abigeato de dia, se faz abigeato de noite, né? Por quê? Por causa da escuridão, né? Então, é necessário esse planejamento, esse projeto é espetacular. A sensação de segurança pública traz como um trabalho efetivo e cooperativo, né, de todos os entes que trabalham na justiça criminal. Nós estamos, eu cheguei aqui em 4 de dezembro de 2019, e com uma grande cooperação que eu tive com os promotores que eu trabalhei aqui, a doutora Daniela Fistarol foi para Erechim, ficou o doutor Rodrigo, atualmente, que é o que mais trabalha comigo, e tem a questão da competência do júri. Nós procuramos dar uma efetividade enorme nas audiências, tentar fazer audiência, tentar fazer júris, mesmo com a situação de pandemia, né? Nós temos, como para vocês terem ideia, uma vara de 7.000 processos, uma vara criminal única, com fiscalização de presídio, que não tem VEC regional aqui na região, né? O número de atraso dos processos é absurdo. Agora mesmo saiu a notícia da criação de mais juizados e varas criminais em Caxias do Sul, né? Parece que teremos 8 juízes criminais para 20.000 processos, né? Então, eu acho que nós estamos conseguindo, até bem sozinhos, cuidar de 7.000 processos, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, apenas por nós estarmos trabalhando de forma contínua, buscando fazer os júris, buscando um planejamento estratégico,
não podemos instruir tudo, não vamos conseguir instruir tudo com questão de pandemia. Tá, mas quais são as prioridades? São os processos réu presos, é a VEC, os crimes de violência doméstica, são os crimes sexuais. Esse ano, intensificando muito a questão dos crimes dolosos contra a vida, a gente percebe o quanto há um aumento de uma sensação de justiça presente na comunidade, né? A gente percebe isso facilmente. Eu sempre tenho procurado fazer algumas pequenas publicações para demonstrar o trabalho que a gente faz, e ontem mesmo veio um feedback, porque ontem a gente fez o primeiro dos 9 júris de setembro, né? E logo após a gente já fez o sorteio do jurado para os 8 júris de outubro, né? E fizemos uma pequena publicaçãozinha sobre isso. E isso é um feedback abaixo de um jurado, né, que tinha participado do júri ontem, né, da onde ele... e é uma foto onde está presente eu, a escrivã, o doutor Rodrigo, o presidente da subseção da OAB, da defensora pública, a atuante, e um jurado que tinha participado do julgamento do júri ontem, né, elogiando o trabalho de todos e pedindo para as pessoas que forem sorteados não ficarem chateados, mas sim orgulhosos, né, por causa do trabalho prestado. Então, assim, isso não tem preço. Quando eu recebi isso, eu repassei para todos, que eu achei algo sensacional, de que é um trabalho cooperativo e é o que a sociedade espera de nós, né, que a gente, juntos, realmente... respeitando a posição de cada um e as suas atribuições e competências, né? Mas, aonde não houver choque de competências, de atribuições e tudo mais, a gente pode, com diálogo e cooperação, trazer melhorias. E esse projeto do Dr. Rodrigo merece todos os aplausos. Sabe que eu estava falando e eu estava pensando, né? A gente fala tanto nos encontros, nos debates, sobre essa questão das atuações conjuntas, né? Mas a gente tem que... Por isso que eu achei importante trazer esses projetos, sabe, doutora Marta? Porque a gente fala muito sobre isso, debate muito sobre isso. Mas eu quero mostrar na prática, quando isso realmente é levado a efeito, a repercussão que isso tem, né? Então, imagina lá em Alegrete, um pensamento que o Rodrigo deve ter pensado, que foi uma ideia singela. Não foi singela. Foi uma ideia que, dentro da sua singeleza, aliás, o simples é muito mais belo, né? Em via de regra. Dentro da singeleza e da simplicidade do projeto, ele é um projeto extremamente importante e que acabou congregando, né, várias instituições. E se tu pensar no alcance dele, ele vai muito além do direito criminal, né? Desse nosso pensamento. Então, assim, direito criminal não é apenas denúncia e sentença, né? Não é apenas aplicação de pena, repressão, como muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem essa tradição persecutória, né? O direito penal, ele é muito mais amplo, a ciência criminal é muito mais ampla do que isso. Então, veja bem, a gente trabalhar com iluminação, com criminologia ambiental, a gente traz sensação de bem-estar para a comunidade, liberdade de ir e vir as pessoas, melhor condição de trabalho para os policiais, a gente traz economia para a sociedade, tanto por parte da vítima, quanto do criminoso, quanto do poder público, que vai gastar menos com o sistema de justiça com menor criminalidade, e a gente vai fazer com que as pessoas vivam mais felizes, né? Que é o grande objetivo. E quando chegar lá no judiciário, um trabalho mais tranquilo, um trabalho com mais clareza, com uma sensação também melhor de que está fazendo a justiça, porque pode enxergar bem o que aconteceu e quem foi que praticou o que, né? Julgar com segurança é julgar melhor, né, Rafael? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Rodrigo e o Rafael trouxeram uma questão que também a gente quer aqui nos próximos eventos. Nós estávamos conversando isso antes, trabalhar com qualidade, que é a questão da prova, né? O Rodrigo trouxe isso, o Rafael trouxe isso, né? Hoje, a questão da prova, ela passa também por uma crise de identidade, digamos assim, e ela passa por uma necessidade de aprimoramento, já que a tecnologia nos abriu um novo leque de formas de prova. O fato, por exemplo, eu moro aqui em Porto Alegre, moro num bairro que nós temos uma associação que tem um grupo, né? Então é muito comum alguém perguntar se a gente teria as câmeras das casas para disponibilizar aos demais vizinhos. E aí a iluminação é tudo, né? Porque o que adianta eu ter uma câmera que eu tenho na minha casa, né?
se eu não tenho, como está acontecendo aqui, agora eu estava falando, a Janine falando e eu pensando, como eu não tenho iluminação na minha rua, a minha câmera não ficou nítida. Né? Ou quando às vezes também não tem uma poda de árvores ali, que é muito comum, a Brigada sabe disso, e que a gente vê nos processos criminais, que é a qualidade da câmera. Né? Então, assim, ó, essa iluminação vai também possibilitar não só o ambiente da sociedade, mas também possibilita a análise das provas hoje, que é muito utilizada, principalmente não em todos os lugares, que é a questão das câmeras, né? Câmeras que não tem uma iluminação boa, ela não funciona bem. Né? Então, eu acho assim, a gente está trabalhando aqui o ambiente mesmo para proporcionar uma efetividade no trabalho do promotor e do juiz. E até nessas críticas, né, que se faz tanto a questão da impunidade, né? Porque muita absolvição, muita impunidade, mas quantos atores podem, né, trabalhar para melhorar isso? Não colocar a impunidade só nos ombros do judiciário, principalmente, né, e do Ministério Público, mas nos ombros de toda a sociedade, né? Porque desde lá de uma atitude do setor público, da prefeitura, de possibilitar uma lâmpada que pode não só evitar um crime, como evitar também a própria impunidade, né? E assim, indo mais adiante ainda, quando o Rodrigo falou ali que os crimes acontecem com mais frequência no centro, né? E nós estamos no centro aqui, e eu moro aqui perto, eu moro no centro de Porto Alegre, eu sou uma daquelas fãs do centro histórico, poucas que sobrevivem, né, resistem ainda no centro, e eu sempre penso, né, digo, as pessoas viajam e vão aos lugares e vão aonde? Vão no centro, né, vão conhecer a igreja. Eu não me lembro, não conheço bem Alegrete, mas deve com certeza ter uma praça, uma igreja, um centro ali da prefeitura e tal, e a iluminação. E onde é que está acontecendo o crime? No centro. Né? Então, as pessoas não devem estar frequentando o centro como deveriam, mas quando elas saem das suas cidades para passear, elas vão ao centro histórico. Então, iluminar o centro evita o crime no centro? Sim. Iluminar o centro possibilita sensação de segurança? Sim. Possibilita uma melhor prova, é importantíssimo isso que a Marta falou, e possibilita, por que não, até o turismo, a melhora do turismo. E a melhora do turismo vai melhorar o quê? A economia. E a melhora da economia gera o quê? A prevenção da criminalidade, né? Grosso modo, lato sensu, né? Então, assim, são pequenas coisas que fazem grandes diferenças, né? E acho que, então, assim, é muito importante a gente trazer, conversar sobre isso, abrir a mente e ver que todas as áreas do direito, né? Que a gente tem que ultrapassar esses limites impostos na nossa... Desde a nossa universidade de direito, que ainda é muito tradicional, né? E conservadora, e ir realmente rumo a outros saberes e a outras interlocuções. E vocês estão nos dando um exemplo prático disso, assim. E até queria perguntar como foi, assim, a relação com a prefeitura, né? Exato. Como eu ia perguntar com a Brigada e com a prefeitura. A interlocução com esses outros órgãos, assim, porque seria interessante a gente ter ampliado e até trazido todos, né? Eu até comentei com o Rodrigo, quando a Janine me trouxe esse projeto, que eu, muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando no Conselho Nacional do Ministério Público, eu conheci um ex-servidor do Ministério Público, que é do IBGE, que estava no IBGE, e ele nos trouxe uma questão lá de Rondônia, né? Que eles tinham feito uma análise, ele era do IBGE, e aí iam construir as escolas, né? Para uma tentativa de trazer uma educação melhor para os bairros da periferia, num lugar que estava recebendo já, na época, muitos refugiados. E aí, sabe o que eles chegaram? Aí eles que fez uma análise através dos dados do Poder Judiciário e do Ministério Público, dos atos infracionais, que justo onde eles tinham a ideia que lá estavam os bairros mais violentos, não era lá que aconteciam os crimes. Isso em 2009, Rodrigo. E aí ele disse que o prefeito dizia assim, não, mas não pode. Ele disse, não. Aí é um casamento um pouco que a Jane perguntou e eu também pergunto, órgão, como é que o sistema de segurança recebeu vocês? Porque aí tinha entre a dica dada pelo setor público, pela parte de segurança, e aí tinha a questão política, que o prefeito, na ideia das melhores das boas intenções, tinha prometido colocar uma escola em tal bairro, mas que eles chegaram à conclusão que lá não era o lugar
que realmente necessitava. Nos contem um pouquinho, vocês dois, sobre essa recepção do sistema de justiça, né, Janine? E do sistema de segurança, não só de justiça. Se essa integração entre vocês também, ela, né, rompe os horizontes aí do fórum e chega na prefeitura, na polícia, né, na sociedade. Na verdade, o diretor da iluminação pública vinculado à Secretaria de Infraestrutura me deu um feedback muito interessante. Ele informou que, caso eles verifiquem a necessidade de ajustar por questões de segurança pública a iluminação, eles pretendem, então, direcionar eventualmente as luminárias de LED já instaladas em locais que têm menos ocorrências policiais para locais que têm mais ocorrências policiais. Ou seja, os dados poderão justificar, fundamentar ações públicas locais em prol de uma maior segurança, né? E eles já deram retorno dizendo que futuramente pretendem pegar diretamente esses dados justamente para melhorar a questão da iluminação. Foi muito bem colocado por vocês essa questão de que muitas vezes, diante da ocorrência dos crimes, se pensa no Poder Judiciário, no Ministério Público, ou mesmo no aumento efetivo de policiais, quando, na verdade, é algo muito mais amplo, né? Nós temos que dividir a responsabilidade, né? É preciso fomentar que pessoas que presenciaram um crime, né, testemunhem, né, e não faltem com a verdade, sob pena de falso testemunho. É preciso que as vítimas não tenham medo, né, assumam a responsabilidade e comprometam a dar o seu depoimento do que presenciaram, do que sentiram, do que viram, né, já que foram vítimas. É preciso, portanto, que o próprio município, os municípios, assumem também parcela da responsabilidade quando, eventualmente, não fazem a devida iluminação em determinados locais para facilitar, justamente, que criminosos optem pela prática de crimes em determinadas localidades porque não tem iluminação. Então, é preciso ver a questão da criminalidade de forma muito mais ampla e não só na mera repreensão. Por isso que essa ideia visa abrir o leque não só para a questão preventiva, né, ou seja, evitar que determinados crimes ocorram e justificar determinadas políticas públicas naqueles locais, mas também, justamente como foi bem colocado pelo Dr. Rafael e por vocês, né, a questão de uma melhor qualidade da prova. Quantas vezes já não presenciei, principalmente, questionamentos depois de que testemunhas ou vítimas confirmaram a autoria de determinado autor de crime, questionamentos sobre como era a iluminação na via pública. Quantas vezes no júri, né, mas como era a iluminação, né, ou antes do júri, né, no procedimento escalonado. Então, quantas vezes a gente não ouve esse questionamento, né? E eu acho que o diferencial do projeto foi vincular essa questão de considerar o conhecimento público de que iluminação nos traz maior sensação de segurança, né? E, ao mesmo tempo, buscar dados de um órgão de segurança pública, a Polícia Civil local, para justificar melhorias da iluminação, né? E, de fato, o município recebeu muito bem essa ideia, e eu tenho certeza que aí, em médio e longo prazo, toda essa iluminação, esse investimento que o município tem feito na iluminação pública local, tende a contribuir não só para a Brigada Militar, mas para uma qualidade de prova maior, né? Auxiliando, portanto, aos próprios magistrados que eventualmente estiverem sujeitos a julgar um determinado crime que ocorreu no período turno, ter a segurança também de que a prova foi produzida, né, de modo a dar mais segurança para o juízo dar uma decisão, seja de condenação, seja de absolvição, não é verdade? Então, eu achei que foi muito bem recebido esse projeto pelo município e eu espero que realmente que eles façam bom proveito dessas sugestões, né, porque são sugestões de melhoria, né, sugestões de melhoria que estarão, caso ocorram, fundamentados em dados objetivos. Estará com dados objetivos
né? E eu acho que é assim que a gente consegue trabalhar com bastante eficiência. Eu queria aproveitar que tu está falando sobre essa questão da sensação e tu trouxe um pouco a colocação sobre as vítimas, né? Para dizer que nós estamos fazendo aqui agora, não sei se vocês sabem, criando uma política de atendimento aos direitos das vítimas no Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a doutora Ivana, que está trabalhando ali na assessoria do secretário-geral, do doutor Ricardo. E ela tem conversado muito comigo sobre isso, e a gente tem pensado em projetos também, a doutora Marta sabe disso, né? Ivana Kutz. E com certeza a própria vítima também, ela vai ter um melhor atendimento a partir dessa sensação que ela vai ter de segurança, né? Pela iluminação, e também por ser atendida, né, pelo judiciário com mais segurança do próprio Poder Judiciário. Então, eu acho que também se relaciona até com os direitos das vítimas. E eu vou dar um spoiler aqui, posso, doutora Marta? Pode. Já dei o spoiler da política de atendimento aos direitos das vítimas, mas eu estou dando esse spoiler propositalmente, porque eu quero dar um spoiler maior ainda, porque eu sei que o doutor Rodrigo e o doutor Rafael, e aí eu vou pedir que o doutor Rafael fale, são pessoas muito preocupadas com as vítimas. E eles têm projetos, inclusive, concorrendo ao Prêmio Novari, de atendimento de vítimas. Poderiam dar um pequeno spoiler sobre isso, porque eu acho que também se relaciona um pouco com a nossa conversa de hoje, que é criminologia, e quem sabe a gente já deixa um pedido aqui para a doutora Marta, fazer um outro MP Talks falando sobre isso. De repente podemos convidar a doutora Ivana também. Que está nos assistindo aqui. E vamos ampliando as discussões. Né? Parabéns. Como promotora de justiça criminal há muitos anos, é alentador ouvi-los, Rodrigo e Rafael. Doutora Ivana aí foi promotora de justiça do Partenon, né? Hoje coordena aí o nosso núcleo de vítimas, é integrante do nosso, é secretária executiva do Mediar, né? E está dando aqui um parabéns aí para vocês no nosso chat. Então, vamos dar esse spoiler em homenagem ao trabalho da doutora Ivana. Bem, como eu estava falando, quando nós chegamos aqui, começamos a fazer todo o planejamento estratégico com o acúmulo de processos, nós localizamos uma quantidade absurda de processos tanto de violência doméstica como de crimes contra a dignidade sexual. Dentro de todo o planejamento que nós fizemos de trabalho, com o que foi possível após normalizar a VEC, os processos de réu preso e o período de proibição de audiências presenciais, nós planejamos, a partir da segunda quinzena de setembro do ano passado e outubro, fazer um intensivo de oitiva de vítimas de crimes sexuais. Então, nós fizemos um trabalho também tem que haver o reconhecimento da assistente social judiciária, a Aniele, que trabalha aqui conosco, né? Para fazer o quê? Já muitos processos antigos, vítimas que foram crianças e como os processos eram muito antigos, elas já eram adultas, né? E pela lei haveria dispensa ou nem mesmo previsão, porque o depoimento especial na legislação está previsto como obrigatório até os 18, dos 18 aos 21 facultativo, né? Mas nós optamos em chamarmos todas as vítimas, independente do sexo, e da sua faixa etária, para ser ouvida em depoimento especial. Se ela optasse em falar diretamente ao juiz, nós ouvia ela, então, de forma tradicional na sala de audiência. E isso se demonstrou ser um acerto absurdo, né? Há um caso que, para mim, é um caso paradigma, né? Onde a vítima falou para a assistente social judiciária, ela já maior de 21, 22 anos, eu não vou lembrar agora a idade específica dela naquele processo, que era fato muito antigo, de quando ela era criança, ela tinha sido ouvida várias vezes perante o juizado da infância e juventude, e ela relatou para a assistente social que, quando ela foi intimada que ela teria que falar no processo crime sobre todos aqueles fatos, que o primeiro pensamento dela foi se matar, porque ela não gostaria mais de sentar numa sala de audiência, né? Então, ela é alguém que não havia previsão na legislação de oitiva dela perante um depoimento, por meio de um depoimento especial. Nós fizemos o depoimento especial, e aí ela pôde
relatar de uma forma segura e, inclusive, trazer esse relato. Então, nós buscamos fazer esse trabalho. O doutor Rodrigo começou também dentro, independente da idade, buscando justificar até a produção antecipada de prova, a oitiva delas, para nós fazer por meio de depoimento especial. Adotando esta forma de trabalhar, ano passado, inclusive, nós fomos a comarca que mais fez depoimento especial no estado, né? Nós fizemos 42 depoimentos especiais ano passado, mesmo com a situação de pandemia, sendo que a segunda comarca que mais fez depoimentos especiais fez 36, salvo engano, que foi a comarca de Carazinho, né, onde eram 2 varas criminais, e aqui nós somos uma vara única. Então, isso trouxe uma questão de qualidade de produção de prova, de humanização, até mesmo, às vezes, para trazer segurança para a parte, até para desdizer uma falsa acusação. Não é só para, né? Então, às vezes, as pessoas pensam, não, só estão pensando em condenar. Não, não é isso, a gente quer qualidade de prova. Né? Dentro dessa questão do atendimento a vítimas, como eu cheguei aqui na comarca, existia um regime de exceção da violência doméstica que estava na vara de família, que consensualmente eu pedi o retorno dos processos para a vara criminal para que eu pudesse administrar eles, já que seria competência da vara criminal. Né? E havia aproximadamente 1.700 processos de violência doméstica, precisando nós fazermos uma peneira. Então, junto com a assistente social e com o trabalho de voluntárias, psicólogas e assistentes sociais voluntárias, nós começamos a tentar entrar em contato com as vítimas, antes mesmo da audiência, para ver como estava a situação, se ela precisava de algum tipo de encaminhamento para a rede de assistência social, inclusive algo que a gente tem respeitado bastante, ainda mais quando a gente pega esses fatos antigos, processos muitas vezes já beirando prescrição, né? Onde já houve a pacificação social, né? A grande verdade é essa, o judiciário, né, o Estado, falhou por não obedecer o princípio da razoável duração do processo. Então, muitos casos, em cima desse relato, desse contato prévio com a assistente social, com uma psicóloga, a gente tem até segurança de respeitar até o direito de silêncio da vítima, previsto no enunciado 50 do FONAVID. Então, acredito que esse é coisa que a gente pode falar outra manhã inteira. Primeiro, até vou dizer para vocês que, na verdade, vocês estão aplicando um outro projeto nosso, né, de violência doméstica, que é o Fale com Elas, né? Que é falar com as vítimas da violência doméstica para melhorar o atendimento delas, né, no sistema de justiça. Mas isso a gente também tem que trazer a doutora Carla Frost para conversar. Mas vocês estão fazendo muita coisa de vanguarda aí em Alegrete, hein? De Nova York a Alegrete, hein? Outra coisa, fazendo gancho com essa questão das mulheres, que eu também estava lendo a respeito desse assunto hoje, né, e ontem, que, na verdade, quem muito sofre com a questão da falta de iluminação, né, para voltar para o nosso assunto da iluminação e da criminologia, são muito justamente as mulheres, né? Que a gente sabe que as mulheres elas têm mais medo de andar nas ruas sozinhas, por uma questão até de força física, digamos assim, um pouco cultural, mas também um pouco pela própria genética feminina, né? Então, há estudos direcionados especificamente para a sensação de medo que as mulheres têm de andarem sozinhas nas ruas, principalmente quando estiver escuro, nos locais onde tem mais crime, né? Então, a gente poderia, né, seguir muito longe aqui com a nossa conversa, chegar na iluminação como um fator de melhoria da qualidade de vida das mulheres, né? Da liberdade de ir e vir feminina, né? Pela própria fragilidade da mulher, né? Mas eu sei que eu queria que o Rodrigo também complementasse aí o spoiler sobre o projeto que ele tem lá no Inovare, que depois a gente vai fazer um novo MP Talks para falar sobre isso. Na verdade, eu tenho um projeto concorrendo pela área do Ministério Público, o doutor Rafael está também concorrendo pela área do Poder Judiciário, e justamente como foi bem colocado pelo doutor Rafael, esse projeto visa ampliar as hipóteses dentro da legislação,
né, inclusive em respeito à normativa internacional, né, das mulheres vítimas de violência sexual. Cada um dentro das suas atribuições, não é? Então, o Ministério Público entra dentro do que está previsto na legislação, considerando que o tempo tende a prejudicar a qualidade da prova nos crimes sexuais e considerando, inclusive, que as vítimas, e isso é uma defesa pessoal, as próprias vítimas tendem a esquecer, né, como defesa interna, detalhes do fato criminoso, porque ela não quer ficar lembrando aquele fato, e uma defesa orgânica mesmo é apagar aquele momento traumático de um crime sexual. Então, nós, aqui no Ministério Público, na Promotoria de Alegrete, nós entramos em regra, com a produção antecipada de prova para ouvir a vítima, para dizer ou desdizer o que aconteceu, né? Inclusive, liberando eventualmente um inocente que não quer ser réu de um processo de crime sexual, impedindo que o processo tramite até o final, tendo ele que rolar testemunhas, contratar advogado, quando, na verdade, a vítima nem mesmo confirmou a autoria ou confirmou o fato delituoso. Então, nós estamos concorrendo no projeto Inovare, com um projeto visando uma maior proteção às vítimas de crime sexual, e o Dr. Rafael também, dentro de sua área de atuação, também está concorrendo no Prêmio Inovare, com um projeto em que ele também amplia ainda mais, inclusive, a realização dos depoimentos especiais, independente do sexo, e ambos os projetos se complementam porque justamente ambos os projetos vêm a fazer uma interpretação da legislação existente, legislação nacional e inclusive internacional, de modo a proteger as vítimas, evitando aí uma vitimização secundária, ou seja, os efeitos que o Estado, ao tramitar de um processo, podem causar na vítima que vai ter que relembrar aquele fato. Então, ambos os projetos que concorrem no Prêmio Inovare são complementares porque justamente ambos ampliam o aspecto de utilização de instrumentos já previstos na lei para justamente melhorar a qualidade da prova e justamente produzir uma maior proteção da vítima que já foi vítima de um crime e justamente não quer ser vítima novamente, vítima secundária, pela própria forma como o Estado, às vezes, pela sua demora natural, porque o procedimento criminal tem uma burocracia natural necessária para a realização do contraditório, para a defesa, documentação, audiência. Nós buscamos, então, assegurar, através desses projetos, cada um na sua área, o Poder Judiciário através do Dr. Rafael e eu através do meu projeto, uma maior proteção às vítimas de crimes sexuais. O mais interessante de tudo isso, Marta, é que a gente começou a falar das lâmpadas e chegamos no Inovare, né? Então, assim, eu quero voltar a frisar, porque esse é o meu ponto aqui, a minha defesa, né? Que direito, que ciência criminal é muito mais do que norma, né? E que pensar estrategicamente, trabalhar estrategicamente e trabalhar com projetos e na prevenção é tudo que a gente precisa para melhorar o nosso sistema de justiça como um todo, né? Atuação conjunta, atuação mais ampla, atuação na prevenção, resolutiva, efetiva, desburocratizada. E então, assim, eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho muito interessante. E para ver como a ciência criminal ela possibilita um debate infinito, ele entra num túnel e vai, não tem fim esse assunto, né? Então, a ciência, é por isso que eu gosto de falar em ciências criminais e não em direito criminal, porque o direito criminal é apenas uma faceta da ciência criminal, que é um mundo muito maior e que a gente ainda precisa explorar de uma maneira, né, com um olhar muito mais amplo, muito mais aberto. E então, assim, esse spoiler que a gente deu é para a gente já deixar aqui a isca para a doutora Marta, para a gente fazer, né? Vou dar uma lida aqui no chat, a doutora Ivana aqui, nossa querida doutora Ivana Rupp, está aqui saltitante aqui, né, na participação aqui, e ela coloca o seguinte, um pouco da ampliação que a Janine traz, que vocês colocaram na prática, né? Que é a questão da temporariedade, da qualidade da prova, que não é só ir tocando. Às vezes a gente se vê premido pela necessidade de ir tocando os processos
para frente, porque precisa, mas é a questão do aprimorar o nosso trabalho continuamente, atuando em rede. A Ivana traz o seguinte: parabéns pela sensibilidade com as vítimas e respeito à sua dignidade, seus direitos e necessidades. Esse relato da vítima sobre seu sentimento ao ser intimada revela a importância de um contato qualificado com ela e a viabilização do seu apoio, que é isso que é importante. O contato qualificado, a acolhida do depoimento qualificado e a forma como ela vai depor, né? O depoimento, esse depoimento qualificado, ele justamente traz aquele assim, não, então eu vou ali, vou me livrar. Preciso me livrar, ou não vou, ou não acredito no bom depoimento. E aí ela segue no seguinte: o Rodrigo Piton, a pedido do delegado regional, alguém colocou aqui, visitante, o Yuri, bom dia, doutor Rodrigo, a pedido do delegado regional Valeriano Garcia Neto, cujo este é meu orientador na disciplina do projeto integrador da Urcamp, Campus Alegrete, gostaria de entrar em contato com o senhor para podermos realizar o nosso projeto com enfoque de auxiliar e melhorar o projeto de Alegrete, mais luz, mais segurança. Então, aqui nós já temos um contato aqui que a gente inicial do Yuri. Yuri, que está nos assistindo, nós vamos passar aqui, ou se não passamos, vamos passar de novo o contato da promotoria para ter contrato. Esse é o objetivo da institucionalização dos projetos. A gente sabe que todos os colegas promotores e todos os juízes gostariam de ter um projeto na sua cidade. Mas, às vezes, como traz o Rafael, né, às vezes não dá uma liga na rede. E a ideia aqui do CEAF é ir contando essas histórias, né? Agora está muito na moda o direito contábil, mas é uma questão de estudar o tempo do processo, a forma como se conta o direito, né? Eu trabalho, doutora Janine, eu e a doutora Ivana, né, estamos no investimento da questão da autocomposição, né? Ou mesmo da participação dos integrantes, voluntários ou não, que tiveram, às vezes, num evento criminal ou cível, que ele venha e participe. E isso que vocês estão falando nesse projeto que o Inovare reconheceu a importância, que é a pessoa que tem uma escuta boa, que ela é bem recepcionada no seu momento aqui de vocês trágico, porque é violento, ela tenha esse olhar colaborativo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e até um olhar diferenciado à Prefeitura, à Polícia Civil, aí, que tem investido, né, nessa participação. E eu queria, assim, Rodrigo, como é que, só assim para a gente sabe que o tempo está nos fazendo caminhar. Como é que tu chegou nessa reunião? Isso eu não sei se eu ouvi. Como é que tu chegou? Porque lá no começo tu me contou. Um dia eu fui numa reunião. Que reunião era essa? Era uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada, onde o secretário municipal de Segurança Pública faz uma reunião com o responsável da Brigada Militar, com o membro do Ministério Público, com o delegado de Polícia Civil, e, na ocasião, inclusive, foi discutido e foi informado essas melhorias de iluminação pública no município. Né? E justamente era uma reunião em que a gente estava discutindo essa questão da segurança. Né? Essa reunião é feita mensalmente no município, né, por videoconferência, e foi justamente lá que eu tive a ideia de demandar à Polícia Civil esses dados objetivos, esses dados absolutos, que depois eu trabalhei esses dados, colocando ali no Excel, fazendo a classificação, para poder chegar nesses números de quais seriam os bairros que mais têm registros policiais. Foi a partir justamente dessa reunião, e depois, trabalhando os dados, eu encaminhei esse relatório para o município, que foi muito bem recebido. Eu faço essa provocação, Janine, por quê? Porque me chamou a atenção quando a gente estava preparando o evento, né? E aí a gente conversou os três sobre isso. O quanto, às vezes, né, Rafael, uma reunião, um plenário do júri, uma audiência, muda um sistema, né? A gente trabalha tanto assim sob pressão e sobre o volume, né?
que a gente não consegue parar para pensar em fazer projeto, né? Agora que estou trabalhando ali no escritório, às vezes as pessoas, mas eu não tenho tempo para fazer um projeto, né? Eu não tenho tempo, eu não posso, não tenho condições. Mas assim, isso me lembra um pouco quando eu comprei meu primeiro computador, que eu trabalhava numa máquina elétrica. E a primeira pessoa que comprou... Agora eu vou contar o nosso passado. Ai, não. A Marta sempre foi pioneira e ela comprou um computador. Nós somos da mesma turma, lá de 92. E aí ela comprou um computador e ela me ligou, porque tinha que ligar no telefone, né, o normal. Janine, tu tem que comprar um computador, é uma maravilha. E eu dizia, mas como assim vou comprar um computador? Era caro, era o preço de um carro quase. Não, tu tem que comprar. Enquanto eu não comprei um computador, ela não largou do meu pé. Aí eu comprei um computador, instalei ele, mas eu não tinha tempo para aprender a mexer, era difícil, a gente não sabia. Então eu deixei ele na minha mesa, num canto, e continuei trabalhando na máquina elétrica, sei lá, por 1 mês ou 2, porque eu não conseguia parar para aprender a mexer no computador. Aí a Marta me atucanando e eu pensei, tá, então me ensina. Aí era assim, todos os dias, à noite, eu telefonava para ela, era uma ligação de mais ou menos 1 hora, e ela me ensinava cada dia um passo. O telefone era uma raridade. Era caro. Cada dia ela me ensinava um passo e assim eu fui aprendendo a mexer no Word, fazer passos, arquivos, modelos, etc. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu me dei conta, eu vi a luz, né? O quanto aquilo ia facilitar e agilizar o meu trabalho, eu abandonei a máquina elétrica, fiquei, sei lá, 1 mês ou 2 virando noite em cima daquele computador, apaixonada por ele. Foi um grande amor na minha vida. E fiquei trabalhando em cima. E quando eu larguei a máquina e consegui superar a dificuldade de começar a trabalhar 100% no computador, o computador agilizou muito. Eu me transformei numa pessoa muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais resolutiva. Eu consegui fazer muito mais coisa em menos tempo e melhor. E eu trago isso para os projetos porque tem uma conexão que é a gente pode deixar aquelas pilhas paradas, a corredoria que me perdoe, ou tentar trabalhar à noite, quem sabe? Porque se a gente fizer um projeto como esse, quantos processos a gente vai evitar? Quantas vítimas a gente vai... Quanto sofrimento, né? A gente vai evitar, porque a gente parou, saiu daquele esquema, daquela loucura, daquela pressão, respirou fundo e fez uma coisa diferente. Além do prazer de fazer uma coisa diferente, né? De acionar o lado esquerdo do cérebro, de abrir os horizontes, pensar fora da caixa, né? Então, muitas vezes, desde aquela época lá de aprender a mexer no computador e abandonar, é uma metáfora, né? A máquina elétrica, a gente precisa de tempo, precisa de vontade, precisa de paciência, precisa de investimento pessoal, mas a gratificação profissional, pessoal, e a recompensa de fazer alguma diferença, por mínima que seja, lá na comunidade a gente está trabalhando, com as pessoas que estão próximas de nós, com a sociedade, né, para quem a gente serve, é tão grande que compensa. Então, eu estou incomodando com esse escritório de projetos para fazer as pessoas entenderem esse pensamento e abrirem os horizontes, né? Vamos fazer projetos, vamos trabalhar na prevenção, vamos pensar fora da caixa. E aí posso aproveitar para fazer uma propaganda comercial? Pode, claro. Eu convidei o Rodrigo, ele já me disse que não, mas eu vou convidar de novo o Rodrigo e vou convidar todos os colegas que estão nos assistindo e se o Rodrigo não puder vir, quem sabe ele manda um representante, um amigo, uma pessoa da região. Nós estamos organizando a revisão da estratégia agora nos dias 15 e 16 de setembro. Vão ser 2 dias de evento presencial aqui no Ministério Público em Porto Alegre, organizado pela Subprocuradoria-Geral de Gestão Estratégica. E eu queria convidar os colegas para se inscreverem, estão abertas as inscrições na página da Intra, aqui, agora, pelo CEAF, né, as inscrições, para participarem, para pensarem com a gente quais são os programas, né, prioritários do Ministério Público, para nós pensarmos estrategicamente, como estão fazendo o Rodrigo e o Rafael, para desenvolvermos depois os projetos, as ações, para a gente conseguir alcançar os objetivos, né, de ajudar a sociedade a viver melhor. Então, quem puder, largue a sua máquina elétrica, sua máquina de datilografia e venha a Porto Alegre conversar com a gente. Aí, né? uma questão prática aqui, convocação? Vai ter convocação do Procurador-Geral para quem se inscrever. Tá. Né? Eu sei que é difícil, eu entendo, mas quem puder... O Rafael não vai deixar o Rodrigo vir. Rafael. Não é verdade. Eu vou exercer aqui o contraditório com a defesa. Na verdade, eu agradeci o convite quando eu recebi da doutora Janine, e, na verdade, nós já
previamente já tínhamos marcado audiências e plenária do júri, né? São processos classificados como Meta 2 pelo Conselho Nacional de Justiça, e esses processos têm prioridade, né? Só que haviam sido agendados antes, por isso que não daria para ir. Eu reconheço a importância de debater essa questão da estratégia. Eu trabalhei na Caixa Econômica durante 11 anos antes de ser promotor de justiça. Trabalhei numa área da presidência da Caixa, a Diretoria de Desenvolvimento Empresarial, onde justamente fazia trabalhos de mapeamento estratégico dentro da Caixa Econômica, o maior banco da América Latina, o maior banco público da América Latina, né? Então, eu sei da importância justamente desse planejamento estratégico para as organizações, sejam públicas, sejam privadas, né? Importantíssimo, mas aí, infelizmente, por conta dessas audiências imprescindíveis que precisam ser realizadas, porque a comunidade muitas vezes precisa de uma resposta, são processos atrasados há muito tempo, são vidas que estão pendentes e páginas que precisam ser viradas, na verdade, independente do resultado do processo, né? As partes precisam ter uma resposta, né? Até elogio aqui o doutor Rafael, que numa audiência que nós tivemos há pouco tempo, uma vítima ela não esteve presente no horário da audiência. E o doutor Rafael, sensível à vítima, e vejam como humano é esse magistrado, que o doutor Rafael agendou a audiência para o próximo ano, porque não tinha pauta de audiências, né? Mas aquela vítima imediatamente começou a chorar, porque ela ia ter que relembrar novamente aquele fato meses depois, e não ia resolver o problema dela, não ia dar sua versão naquele dia. O doutor Rafael já abriu a pauta de audiência, entrou em contato com o advogado e falou, não, vamos fazer agora essa audiência, vamos dar um jeito de resolver e liberar essa vítima, né, independente do resultado do processo, né, vamos virar a página na vida dela. Então, eu infelizmente não vou poder estar presente por conta desses compromissos, né, que são audiências de sessão plenária do Tribunal do Júri e audiências criminais, mas reconheço a importância do planejamento estratégico, do mapa estratégico, mas realmente precisamos, em determinados casos, cumprir alguns compromissos aí com as vítimas e com a comunidade. Vou pedir uma palavra final para cada um de vocês, né? Tá aqui os contatos, e depois pedir que vocês vão por rapidamente ser colocados na sala de encerramento de apoio, só aqui, nossa equipe, que eu também deixo dito aqui para quem está nos assistindo depois, eu ainda tiro mais um pouquinho lá, um feedback que a gente faz do evento aqui interno. Começar pelo doutor Rafael aí, que nós poderíamos conversar horas, porque eu era apaixonada pelas pilhas, por baixar pilha, assim, eu adorava, Rafael, entendeu? Sou de projetos, mas era da pilha também. Marta, eu acho que tu não ouviu, mas o Rafael falou antes, quando tu não estava, acho que tu tinha dado uma saída, que ele fez vários cursos aqui no CEAF. Olha aí, que bom aí, Rafael. Bom, Rafael, tua palavra final aí sobre esse assunto, sobre esse momento. Agradeço novamente o convite, estou muito feliz de estar aqui presente. Os elogios do doutor Rodrigo, ele merece ao dobro, ao cubo, essa audiência que ele está falando da vítima. Isso era meio-dia, quando ela chegou chorando ao fórum, nós estávamos saindo para almoçar, e nós não almoçamos nenhum, né? Então, nós não almoçamos e engrenamos com as audiências da tarde, né? Aí pedimos um lanchinho ali, fizemos lanche durante a sequência da tarde, né? Então, assim, é como eu digo, quando a gente se cerca de pessoas excelentes, a gente fica parecendo excelente, né? Esse projeto é sensacional, esse projeto da iluminação pública é uma questão que demonstra quanto o Rodrigo ele é atento, abnegado e cooperativo, e aonde ele busca auxílio. Ele, numa reunião, ele mesmo nos conta, vai ali, ele tem o contato, ele vai, ele busca aqui, e ele tenta o algo mais, aonde, como ele mesmo disse, nós temos um ritmo incessante em Alegrete, então demonstra esse algo mais dele, pós-expediente, é final de semana, é feriado, por isso que ele merece todo o reconhecimento, inclusive da própria instituição dele, como vocês estão dando nesse momento. Muito obrigado. Rodrigo.
Obrigado pelas gentis palavras, doutor Rafael. Eu agradeço o convite. Eu espero que esse projeto, que essas informações que nós encaminhamos ao município, que essas ideias que nós discutimos aqui hoje. Então, eu espero que essas informações que nós discutimos aqui nesse evento sejam úteis não só para aproveitamento do projeto, mas pensar diferente, fora da caixa, pensar ações e melhorias, né, além da nossa rotina diária. A ideia, às vezes, nem é deixar de lado o nosso trabalho diário, mas, às vezes, nós tocamos processos urgentes, processos que não são tão urgentes, e muitas vezes a gente pode dar prioridade para um ou para outro, não é verdade? Eu espero que, realmente, outros municípios possam, eventualmente, usar essas ideias, usar essas informações para ajuste e melhoria da iluminação, justamente voltado, em geral, para a melhoria da segurança pública. Eu agradeço ao CEAF, agradeço a doutora Marta, a doutora Janine, a presença ilustre do doutor Rafael, e obrigado pela oportunidade de manifestar e desejo um bom dia a todos. Janine. Bom, eu também quero agradecer muito ao Rafael, ao Rodrigo, por terem aceito o convite, por nos mostrarem, dividirem com a gente essa experiência, esse conhecimento, e dar os parabéns. Olha, vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho, pela atuação conjunta, pela maneira diferente de pensar e pela disponibilidade de cooperar, né, com as pessoas da comunidade e também com as instituições, né? Vocês muito bem estão representando as instituições do nosso sistema de justiça. Então, muito obrigada mesmo de coração. E vamos conversar mais, temos mais assuntos, né, para o futuro. E eu agradeço também à doutora Marta e ao CEAF pela oportunidade, mais uma vez, de vir aqui falar dos projetos, dos programas, das ações, e espero que a gente consiga ampliar cada vez mais esse projeto, estratégia e projetos conversando aqui no CEAF, para fomentar que mais colegas, né, trabalhem pensando um pouco como a gente, assim, que a gente possa contribuir com o trabalho do Ministério Público, do Judiciário e de todos, né? Então, muito obrigada. Bom, encerramos mais esse MP Talk, este vídeo, depois de editado, na próxima semana será colocado na nossa videoteca. Para aqueles que não puderam assistir, não ficarem preocupados, porque hoje nós temos um sistema educacional que nos permite, na realidade, o acesso a esses conteúdos. Também queria, então, agradecendo novamente o Rodrigo, a Janine e o Rafael, que agora já podemos falar pelo primeiro nome, né? Essa presença aqui, porque eu acho que e cumprimentá-los, né, pelo competente trabalho que cada um tem desenvolvido dentro das suas atribuições e um pouquinho mais, né, do que é, às vezes, esperado na atribuição de um promotor, de um juiz e de um participante de uma administração superior. E convido também para a semana que vem, mesmo com o feriado, nós temos aqui 6, né, Rafael? Vou abrir um link para o Rafael. Nós temos 6 eventos aqui na semana que vem, para que possamos contribuir também, nós aqui no CEAF, toda a equipe, para auxiliar os colegas a se capacitarem, a se atualizarem. E na quarta-feira, nós começamos com o segundo evento do ciclo de encontros 20 anos do Estatuto da Cidade, organizado aí pelo Maurício Trevisan, nosso Centro de Apoio ao Urbanismo, Planejamento Urbano. Também, iluminação poderia estar aqui. Tutela de adequação, ordenação e controle do uso do solo. Também temos uma turma aí, a quarta turma da comunicação não violenta, que é muito legal. Eu me inscrevo e não consigo terminar, mas é um curso que eu recomendo a todos. Na quinta, nós temos o portal de serviço, dali, eu vou arredondar a sigla aqui da nossa informática, novidades e facilidades na prática, porque hoje nós estamos falando aqui da prática. E aí nós seguimos também num mini curso aí sobre equilíbrio emocional, né, Rafael e o Rodrigo, porque a gente está precisando nessa pandemia, dado pelo nosso querido colega Darwin, que tem se dedicado a essa área aí de trabalhar o equilíbrio emocional, baseado num programa, numa técnica aí que ele tem. Também já estamos, assim, na quarta turma aí, também, que sempre fecha a turma muito rápido, porque é um curso muito procurado. Também temos a questão, vamos encontrar aqui, fazer um encontro com os colegas da área de violência doméstica e familiar,
com a nossa corregedoria para trabalhar, quem sabe, as vicissitudes, que é um pouquinho que nós também estamos tratando aqui do nosso dia a dia. Um beijo a todos.